Iniciamos o ano de 2020 com a notícia de uma epidemia causada pelo coronavírus, que pertence a um grupo de vírus conhecido desde 1960 e que pode causar infecções que podem variar de leves a moderadas até graves e podendo causar mortes também, e que essa epidemia que se iniciou na China em dezembro do ano passado, ela vem assustando, apavorando as pessoas, porque rapidamente ela vem se espalhando pelo mundo todo e chegou até ao nosso estado também, com um número de pessoas contaminadas e de mortes bastante elevados também. Esse vírus ele foi detectado inicialmente na China, ele tem um período de incubação de 2 a 14 dias e se caracteriza principalmente por febre, tosse, mal-estar, coriza, mas enfim, ele foi detectado inicialmente numa cidade chinesa chamada de Wuhan e depois se espalhou por todo o mundo de uma forma assim muito rápida, se alastrando rapidamente e apavorando as pessoas, tanto que a Organização Mundial de Saúde ela já estabeleceu um alerta para toda a população planetária, caracterizando um estado de emergência sanitária e alertando a todos os países para a solidariedade entre eles. Mas, deixando de lado o que as autoridades sanitárias nos recomendam para a prevenção do coronavírus, e já há uma divulgação bastante intensa a esse respeito, dos cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde e com a transmissão do vírus, há alguns aspectos espirituais que nós devemos refletir com base nos ensinamentos espíritas, pela codificação espírita, trazendo os ensinamentos de Jesus clareados pela doutrina espírita também. Porque nem todos são contaminados e nem todos os que são contaminados morrem, apenas um pequeno percentual morre. E então a doutrina espírita nos vem ensinar que nós estamos num planeta de provas e expiações. A vida terrena, ela é um desafio e nós estamos colocados nela exatamente para um aprendizado contínuo, um longo aprendizado também, porque como espíritos rebeldes que somos, fomos caracterizados assim, ao longo das nossas existências, através das reencarnações, nós fomos colocados num planeta de acordo com o nosso grau de elevação, com a nossa inferioridade, e para aprendermos a enfrentar os desafios e assim nós desenvolvemos a nossa inteligência e a nossa moralidade também. Assim, o planeta Terra é uma escola de provas para nós. Em outros mundos mais adiantados, mais felizes do que nós, o corpo físico, o corpo material das pessoas, dos espíritos encarnados, ele é diferente desse nosso corpo que nós estamos habitando aqui na Terra. Ele não está sujeito às enfermidades que nós passamos aqui na Terra, nem às vicissitudes, enfim, às doenças de uma forma geral, como nós estamos aqui na Terra. Por assim dizer, na Terra nós estamos aqui numa infância espiritual, no jardim de infância, numa escola em que nós estamos sendo provados. Nós ainda precisamos do mal para sabermos distinguir o bem. Nós precisamos da doença para sabermos valorizar a saúde. Enfim, nessa dualidade que vai servindo a nossa evolução através do sofrimento, da dor, mas através do aprendizado também no enfrentamento dessa dor e desse sofrimento que a Terra ainda nos caracteriza. E Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa comunicação em Paris em 1862, ele nos caracteriza isso, que nós estamos aqui num aprendizado contínuo, num longo aprendizado, exatamente com os desafios que nós precisamos aqui nesse planeta enfrentar tanto a perversidade do próprio ser humano, quanto aos desafios que a Terra, que as condições do ambiente, as condições do clima, enfim, as condições planetárias nos oferecem, as dificuldades que nós temos ainda do clima, da temperatura e de outras tantas coisas da vida aqui na Terra. E assim, enfrentando a inferioridade moral dos homens, dos próprios homens, e a própria perversidade dele, que ainda existe, e os desafios do planeta Terra, nós estamos aprendendo a desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual e a nossa moralidade, o nosso coração também. Assim é que nós vemos nessa crise de epidemia
nessa pandemia que avança por todo mundo, nós estamos pesquisando, os cientistas estão desenvolvendo uma vacina, empregando todos os esforços no sentido de descobrir medicamentos que atuem de forma eficaz contra o coronavírus, mas ao mesmo tempo o isolamento social, o distanciamento social importante, preconizado pelas autoridades sanitárias, vem fazendo com que as pessoas tenham mais solidariedade umas com as outras. E nós percebemos isso, pelo menos de uma forma mais ampliada, embora algumas pessoas resistam a essas instruções, a essas informações, tanto do aspecto sanitário quanto do aspecto moral e espiritual, mas nós estamos vendo que a Terra ela está sendo provada, o planeta Terra, os seus habitantes, estão sendo desafiados em sua condição espiritual, em sua condição intelectual também e em sua solidariedade. Porque não há acasos, como a doutrina espírita nos diz, como ela nos ensina. Tudo obedece a leis estabelecidas por Deus. E se nós raciocinarmos com base nesses conceitos espirituais, nós vamos perceber que o sentimento espiritualista, e principalmente do espírita, nos faz enfrentar esse desafio, o atual da crise de pandemia pelo coronavírus, como desafios semelhantes, com um sentido não de medo, mas com um sentido de calma, de serenidade, de tranquilidade, de que tudo isso vai passar. Um dia vai passar e nós estaremos mais fortes quando acabar essa epidemia, como outras epidemias também já acabaram, porque o pensamento materialista leva ao sentido de que com a morte tudo acaba, de que não há mais nada, que seria uma crise trágica essa epidemia, que aqueles que morreram não vão voltar mais. Mas a doutrina espírita nos vem ensinar que todos aqueles que morreram, que desencarnaram, continuam numa vida depois da morte e que vão voltar numa outra vida também, enquanto novos espíritos estão reencarnando aqui na Terra. Então, ao invés de nós enfrentarmos a epidemia com medo, nós temos que enfrentar com serenidade, com tranquilidade. Claro que preocupa, claro que assusta, que apavora, mas nós devemos seguir as regras sanitárias de prevenção e, ao mesmo tempo, guardar dentro de nós a tranquilidade interior de que aqui na Terra é só uma passagem e que todos esses desafios, essas provações, eles irão passar. E assim nós vamos ver que há uma mudança de estado dos espíritos. Nós estamos vivendo aqui na Terra, mas depois nós vamos viver também no outro mundo quando morrermos, que forma um ambiente espiritual próximo à Terra. E esses dois povos, o encarnado aqui na Terra e o desencarnado, que fica nas proximidades da própria Terra também, em outra dimensão, eles se interligam. E há migrações daqui para lá, periódicas, e de lá para cá também, as imigrações, em várias épocas estabelecidas pela sabedoria divina, e que isso serve ao progresso também da sociedade como um todo, moral, intelectual, e, enfim, de solidariedade em todas essas coisas. Porque seria muito lento se esse progresso não tivesse, de repente, todas essas desencarnações coletivas. Não estamos dizendo que a responsabilidade é de Deus e de que é castigo e que é desarmonia e que há desleixo nas coisas de Deus. Não. Há todo um planejamento, há toda uma sequência de leis que Deus faz com que nós aqui na Terra ainda estejamos sujeitos a essas epidemias, porque nós ainda temos essa condição de estarmos num planeta assim, que nos traz essas provações, mas que isso é passageiro. Daqui a algum tempo nós iremos para outros mundos mais felizes e o nosso corpo, material ainda mais sutil, não terá que sofrer todas essas vicissitudes que nós ainda estamos sofrendo aqui na Terra. E os espíritos, como dizíamos, eles têm periodicamente essas imigrações e imigrações. Muitos morrem, mas muitos estão renascendo também. E aqueles que morrem irão renascer numa outra vida e assim se faz o progresso. Se nós formos pensar e meditar através da história, vamos perceber que logo após essas grandes calamidades que vêm acontecendo, as guerras, as epidemias, enfim, as desencarnações coletivas, a sociedade logo após ela passa por uma fase de progresso social, intelectual, moral, e assim a humanidade vai fazendo saltos, vai fazendo progressos em todos os sentidos,
em que ainda é necessário que essas crises aconteçam, porque essa é a nossa condição ainda nesse planeta aqui terrestre. É uma renovação que vai acontecendo paulatinamente. Claro que a gente sente saudade daquelas pessoas que já se foram, mas nós temos que ter a certeza de que elas continuam vivas após a morte, de que o seu espírito está vivo e que eles apenas se desenlaçaram da vestidura física. Mas a parte espiritual, que é mais importante, o espírito em si, ele continua vivo e vai retornar várias vezes e nós nos reencontraremos com eles muitas outras vezes. Que choremos a dor da separação física dos nossos entes queridos, isso é natural, isso é humano, mas que não nos desesperemos, porque daqui a algum tempo nós nos reencontraremos com eles. E assim é que Allan Kardec também já falava numa revista espírita, se eu não me engano, de 1867, de uma epidemia também que devastou a França, de uma grande epidemia, mostrando que essas epidemias elas se sucedem ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade. E mais tarde, em 1868, na Sociedade Espírita de Paris, um espírito chamado Clélie do Plantier, ele publica, através de Allan Kardec, através da codificação espírita, uma mensagem dirigida aos espíritas, mostrando exatamente isso, que nós não devemos ter medo, não devemos empalidecer diante das epidemias, dos desafios da vida, porque a morte é apenas uma palavra, ela não existe na verdade. A gente se desembaraça do corpo físico, mas o espírito continua vivo e vai renascer tantas vezes quantas forem necessárias. Se para o materialista a morte é o nada, é o trágico desaparecimento de todas as coisas, para o espírita com certeza, e é essa a verdade, é apenas uma passagem, apenas uma transição de um mundo para outro, de um estágio para outro e a volta a esse mundo e a outros mundos tantas vezes quantas forem necessárias. Diante de tudo isso, dessa epidemia e das situações de vida também, nós devemos refletir com as luzes que a doutrina espírita nos traz. Do nosso comportamento diante da própria epidemia. Muitas pessoas entram em desespero, não só diante das epidemias, mas diante das vicissitudes da vida, das provações da vida, e se desarmonizam, entram em depressões, com ideias de suicídio, às vezes se suicidam também, e isso prejudica a própria pessoa, porque as depressões e as situações enfermiças em que nós nos coloquemos, deixando que o desequilíbrio nos atinja, isso faz com que o nosso corpo físico, que está ligado ao nosso espírito, através do perispírito, ele abra brechas, ele entra em desarmonia e então os vírus, as bactérias, eles podem penetrar pelas nossas brechas, por assim dizer, e nos contaminar também e fazer com que nós soframos doenças. Ao mesmo tempo que nós percebemos que se a mente está forte, está em harmonia, está em tranquilidade, está em paz interior, nós não adoecemos tanto. Então a doutrina espírita nos vem ensinar que quase sempre, excetuando aqueles casos de desleixo, de falta de higiene, de cuidados com a própria saúde, da precariedade dos hábitos que nós ainda temos e que trazem na sua esteira os processos infecciosos, uma boa parte desses mesmos processos se devem a nós cultivarmos em nós mesmos um terreno enfermiço através do nosso desequilíbrio emocional, através das nossas próprias perturbações que causam mal a nós ou a outras pessoas. Quando nós prejudicamos aos outros ou nós nos prejudicamos com atos ou pensamentos, atitudes ou hábitos, enfim, inadequados ao nosso equilíbrio emocional, nós favorecemos as doenças e a medicina hoje também já fala a favor disso. Por isso é preciso que nós estabeleçamos em nós o equilíbrio emocional, que nós possamos trabalhar o nosso ajustamento emocional para que nós não adoeçamos primeiro na mente e depois no corpo físico. Então, a doutrina espírita vem nos ensinar o quão importante é a transformação moral para nós mesmos, para que nós possamos, através dessa modificação interior, através do exercício do equilíbrio, da serenidade, da paz e do auxílio, do amparo
às outras pessoas, de fazer o bem aos outros, estabelecendo em nós os princípios que Jesus nos recomenda, de deixar de lado o orgulho, a avareza, a corrupção e praticarmos a solidariedade, o amor ao próximo, nós estaremos assim, fortalecendo o nosso sistema imunológico e fazendo com que a nossa mente e o nosso corpo físico fiquem mais fortes e mais resistentes às influências dos vírus, das bactérias e das enfermidades de uma maneira geral, que ainda fazem parte do nosso planeta. E assim nós percebemos que o quão importante é nós abraçarmos os ensinamentos de Jesus quando Ele nos diz que nós aqui na Terra precisamos ter calma, precisamos ter paciência. Diante de todas as dificuldades da Terra, e principalmente dessa epidemia que nos aflige no dia de hoje, que é o foco talvez principal da nossa sociedade, que nós não esmoreçamos, que nós possamos ter sim os cuidados sanitários de prevenção, de higiene, que são preconizados pelas autoridades sanitárias, mas que cultivemos em nós os ensinamentos de Jesus e levemos sempre em nosso coração a certeza do aconselhamento que Ele nos deu, da fortaleza que Ele nos recomenda quando Ele nos diz: na terra só encontrareis provações, mas tende bom ânimo.